falar sobre transtorno de conduta. É um distúrbio psicológico que pode ser diagnosticado na infância, que a criança apresenta atitudes egoístas, violentas e manipuladoras, que podem interferir diretamente no seu desempenho na escola. Isso na sua relação com a família e amigos, além de também poder haver problemas com autoridades. O transtorno de conduta pode ser leve, moderado ou grave, de acordo com o tipo de ação da pessoa, sendo importante que o diagnóstico seja feito pelo psicólogo ou psiquiatra, para que seja iniciado o tratamento mais adequado, que pode envolver a realização de terapia ou uso de medicamentos. Apesar do diagnóstico ser mais frequente na infância durante a adolescência, o transtorno de conduta também pode ser identificado a partir dos 18 anos, passando a ser denominado de transtorno de personalidade antissocial, em que a pessoa age com indiferença e frequentemente viola o direito das outras pessoas. Principais sintomas indicativos desse transtorno psicológico são a falta de empatia e preocupação com os outros, rebeldia e comportamento desafiador, manipulação e mentiras frequente culpabilização das outras pessoas, pouca tolerância à frustração, apresentando frequentemente crise de irritabilidade, agressividade, comportamento ameaçador, podendo iniciar brigas, por exemplo, fuga de casa frequente, furtos ou roubos, destruição de bens e vandalismo, atitudes cruéis com animais ou pessoas. Com esses comportamentos, foge do que é esperado para a criança. É importante que a criança seja levada para o psicólogo ou psiquiatra assim que apresentar qualquer comportamento sugestivo. Dessa forma, é possível que seja feita a avaliação do comportamento da criança e seja feito o diagnóstico diferencial para outros transtornos psicológicos ou relacionados ao desenvolvimento da criança. Possíveis causas. A causa exata do transtorno de conduta não é completamente conhecida. No entanto, parece resultar de uma combinação de múltiplos fatores, que inclui genética. O transtorno de conduta pode ser causado por fatores genéticos hereditários, sendo mais comuns de ocorrer em crianças e adolescentes cujos pais possuem transtorno de conduta ou algum tipo de distúrbio de humor, transtorno de ansiedade, de personalidade, transtorno de bipolar, esquizofrenia, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, TDAH ou consumo excessivo de bebidas alcoólicas, por exemplo. 2. Fatores ambientais. Alguns fatores ambientais, como falta de estrutura familiar, conflito entre os pais, falta de disciplina, agressões físicas ou verbais, violência doméstica ou história familiar de abuso de substâncias, pode levar a uma dificuldade de julgamento e a incapacidade de planejar e resolver problemas, contribuindo para o desenvolvimento do transtorno de conduta. Além disso, baixo nível socioeconômico pode levar ao estresse econômico e social dos pais, a falta de parentalidade adequada, que pode também contribuir para o desenvolvimento do transtorno de conduta. E os fatores biológicos, alguns estudos têm demonstrado que lesões, danos ou alterações na atividade elétrica do lobo frontal do cérebro, que é a região que regula as habilidades cognitivas, como resolução de problemas, memória e emoções, pode contribuir para a agressividade e desenvolvimento do transtorno de conduta. Além disso, outras condições de saúde, como transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, TDAH, distúrbio do aprendizado, depressão, transtorno de ansiedade, além de utilização de drogas de abuso, por exemplo, pode aumentar o risco de desenvolvimento de transtorno de conduta. Como é feito o tratamento? O tratamento deve ser baseado nos comportamentos apresentados pela criança, sua intensidade e frequência, e deve ser feito principalmente através da terapia, que o psicólogo ou psiquiatra avalia os comportamentos e tenta identificar a causa e entender a motivação. Em alguns casos, o psiquiatra pode indicar o uso de alguns medicamentos, como estabilizadores do humor, antidepressivos e antipsicóticos, que permite o autocontrole e a menora do transtorno de conduta. Quando o transtorno de conduta é considerado grave, em que a pessoa representa risco para outras pessoas, é indicado que seja encaminhada para um centro de tratamento para que o seu comportamento seja trabalhado de forma adequada e assim seja possível melhorar esse distúrbio. Então, o distúrbio de conduta ou transtorno de conduta pode ocasionar, ser devido a vários fatores, né? Pode aparecer fatores ambientais, genéticos, biológicos, né? E o estilo da criação da criança também pode influenciar também, né? Como essa criança é esse ambiente dessa criança, né? Familiar. Se é um ambiente turbulento, com certeza ela vai ser uma criança agressiva, violenta, né? Então, o transtorno de conduta, a gente tem que estar atento aos sinais da criança. Se ela apresenta alguns desses sintomas, né? Como a gente falou aqui, rebeldia, comportamento desafiador, falta de empatia, preocupação com os outros, manipulação de mentiras frequente, pouca tolerância à frustração, agressividade, comportamento ameaçador, fuga de casa frequente,
furtos ou roubos, destruição de bens e vandalismo, atitudes cruéis com animais ou pessoas. Então a gente tem que investigar bem esses sintomas para saber se é transtorno de conduta e encaminhar um profissional para tratar, né, através de terapia psicanalítica ou terapia comportamental e uns remédios que o psiquiatra passa para estabilizar o humor, diminuir a agressividade, né? Psicanálise e transtorno de conduta.